Foi. Então, boa noite, sejam bem-vindos e vamos que vamos. Vamos lá. Vamos lá. Desvendando 1 milhão. E aí, Titi na área, tamo junto mais uma vez. Sempre vou te encher o saco. Fez a atividade? Presta atenção. Se você não perceber que isso vai levar você pro novo nível, você não vai ter coragem de fazer. Se tiver doendo, se tiver difícil, não deixe embolar. Faz do seu jeito, do seu melhor, porque senão você vai ter uma perda muito grande com isso. Essa aula é desvendando 1 milhão. Como é que eu vou desvendar 1 milhão? Primeira coisa, eu quero criar uma situação no seu cérebro emocional para você começar a repetir como um credo. O que é credo? Credo é acreditar. Quando alguém falar a expressão assim, cruz credo, eu acredito na cruz. Quando a pessoa fala a expressão isso é incrível, significa não consigo acreditar. Engraçado, né? Invertido. Então credo cruz credo, eu acredito na cruz. Credo é eu acredito. Então nós vamos fazer um credo. Toda vez que essa palavra milhão vier na sua cabeça, você fala assim, é pouco dinheiro demais. Ah, mas por que isso? Nós vamos forçar o cérebro a entender que isso aí é um piso e não um teto. A minha alegria de estar com você aqui é de transmitir valor real, princípios reais, mas eu vou te explicar muitas malícias cerebrais da programação neurolinguística e vou te falar de muita coisa que faz assim um arregaço na sua cabeça. Pablo, no final, você vai querer o dízimo? Não quero. Eu quero que você tenha o mesmo DNA que eu, de transbordar, de transferir riqueza na terra. Não precisa você dar nada na sua casa, vai ser um transbordo. Transbordo é quando passa da conta. Você não vai submeter a mim nem nada, mas você vai ter uma gratidão violenta de ter aprendido isso comigo e vai ver, mano, não é possível que dá pra viver menos que isso. Não é sobre você, não é sobre mim, é sobre nós, eu, você e ele. Tô falando de Deus, tá? O que é esse milhão? Eu espero que você tenha o coração aberto e nunca feche com alguma coisa que eu estou te ensinando. Eu não vou te dar opinião, eu não quero transferir crença minha. Eu estou te falando de coisa técnica e espiritual, mas são coisas puramente técnicas, ipsis literis mesmo, ao pé da letra. Então veja só, essa parada do milhão. Eu vou explicar matematicamente, eu vou fazer analogia para você entender de forma natural. Vai ter um módulo só disso, mas eu já vou começar a desvendar. Primeiro credo que a gente vai falar do milhão, isso é muito pouco. Quando você for nos Estados Unidos, se você já foi, ou qualquer outro país que a moeda é mais valorizada que a nossa, tem um problema sério que acontece lá. Todas as vezes, alguém quando vai comprar algo, ele vê lá, $5. Aí ele fala, $25, nossa, R$ 25, caro demais. Aí a primeira coisa que eu faço é ativar o credo. Acreditar naquela moeda e falar assim, ó, nossa, é muito barato. Porque o cérebro, ele tem um problema, ele tem problema de volume. Então se você fala que é 4 ou 5 vezes mais caro, ele vai falar, meu Deus, é caro demais. Aí vai impedir você de curtir a vida. Então o que você tem que pegar? Uma coisa bem simples. Você vai falar que isso é pouco dinheiro. Toda vez, eu fiquei mais de 30 dias nos Estados Unidos, eu ficava falando o tempo inteiro, não, isso é muito pouco, nossa, isso é barato demais. Nos 2, 3 primeiros dias, eu sofri muito, porque eu achava assim, isso é mentira, eu tô sendo um mentiroso, e não é. Eu tô acostumando meu cérebro, você vai anotar assim, meu cérebro é um pitbull e precisa ser adestrado. Como o cérebro é um pitbull e precisa ser adestrado, ele precisa de credos, você precisa de acreditar. Então, você vai instituir isso. Segunda coisa que você vai falar do milhão é o seguinte, o primeiro vai ser rápido e o segundo vai ser mais ainda. Por que isso? Para mostrar que você não está distante, que você acredita e que se você falar do segundo, o cérebro já entende que o primeiro está chegando. Então já o segundo credo o primeiro vai ser rápido, o segundo vai ser ainda mais rápido. Ao contrário de muita gente escassa que, às vezes, no esforço, trabalhando, fazendo algumas aplicações, essas pessoas chegaram a ganhar o primeiro milhão. O problema dessas pessoas, está ouvindo muito barulho de caminhão, tem muita construção acontecendo aqui perto de casa. E é muito caminhão, não passa caminhão desse tanto não. Quando você não acredita, você não bate. Várias pessoas entraram nessa mentoria com a crença em mim, você está errado. A crença tem que ser em você. Só que o fato de eu já bater e produzir isso e já ter feito outras pessoas fazerem isso, mexe com você de forma assustadora. Isso tem que virar um credo para você, não um amuleto. Escreve aí, credo é diferente de amuleto. Se eu virasse um amuleto, não, só de estar com o Pablo já paga, mentira. Pablo, você acha que tem possibilidade de eu não bater? Se você seguir todas as coisas, eu acho que não tem essa possibilidade. Tá? Se você de fato ir seguindo a risca, fazendo as coisas, ir encontrando e caindo para dentro mesmo, envolvendo com energia, eu vou conhecer seu perfil socioeconômico, cultural, vou conhecer seu perfil comportamental e vou te mostrar. É simples. O milhão, ele é a coisa mais simples que você imagina. Ele é uma energia que vale R$ 1.000 da nossa moeda corrente, multiplicado 1000 vezes essa energia, dá R$ 1.000. Você dá conta de fazer R$ 1.000? É só você repetir isso por 1000 vezes. Eu vou tratar em negócio sobre isso, mas eu só quis desvendar para você ver que é fácil. Respira fundo e faz assim, ó. 1 milhão é fácil demais. É piso. Coloca aí na escrita. É piso e não teto, tá? Eu vou te perguntar aí nas tarefas se você tem amigos milionários. Aí você vai ver que tristeza. A distância que você vai mostrar pra mim de pessoas que têm milhão e você não tem. É por isso que você não tem. Você não tá associado com gente assim. Uma tarefa é
eleger um milionário pra você ficar pelo menos perto, pra você ver o jeito que ele enxerga as coisas. Fechou? Tamo junto até depois do fim. Vai fazer a tarefa. É nóis. E aí, É só fazer 1000 vezes, né? R$ 1.000. Tá certo. É fácil. vezes 1000, né? Tá fácil ou não? Você Para faz mim, a 1000 vezes. questão ali de estar. Desculpa, Henrique. Pode ir. Para mim, a questão ali de estar perto do milionário é que é incrível, né? Porque quando você tem a oportunidade de sentar na mesa com um milionário, você vê que o jeito com que ele pensa, primeiro que você vê que ele não precisa ser idolatrado, né? Você pode só andar com ele. E o jeito com que os milionários que eu já sentei pensam é lindo, cara. Porque é simples demais, bicho. O cara pensa, é assim, é como se é como não, né? A gente estudou o Segredo da Mente Milionária. Basicamente, ele tem outro programinha rodando na cabeça. É outro software. Só que é um software muito simples. A questão é que ele já vem trabalhando isso há um tempo e, e o resultado foi consequência desse software, né? Eu acho que isso que é muito bacana, assim, né? Ter essa oportunidade de, tanto nos livros, né? Presencialmente é lindo, mas nos livros e tal, é muito legal ver a forma com que eles colocam as ideias, né? O que eles pensam. É isso que eu acho. Exatamente. A gente faz 1000 vezes a mesma coisa, a gente acha 30 pessoas para poder fazer junto com a gente o negócio que a gente se dispôs a fazer. É bacana demais. Pessoal, até o Pedro voltar, Eu tô parece que a ficando conexão dele chocado. caiu ali. Alguém aí quer compartilhar um pensamento ou um comportamento que reparou em alguém milionário, independente se você tenha estado com a pessoa ou não? Alguém quer compartilhar alguma coisa nesse sentido? Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu Boa penso noite. assim, Otávio, que tem milionários e tem milionários. Eu convivo com alguns e alguns deles, pelo menos encontro eles uma constância, umas 4, 5 vezes por semana. E a grandiosidade do nosso projeto, quando você senta com o Fábio, senta com o Osmar, que na minha concepção o Osmar é um milionário, né, por tudo que ele já construiu através do sistema educativo da Emoi, o desejo ardente de compartilhar, de passar a informação para que nós possamos ter os mesmos resultados é nítido. Não tem aquela malícia de esconder a expertise do seu negócio. Já em contrapartida, pelo menos onde eu estou inserido e convivo, e não somente eu e a Mariana também se encontra na mesma situação, pelo âmbito do trabalho dela, eles têm aquele segredo velado ali, eles não querem compartilhar. Então eu olho assim, a grandiosidade do nosso negócio é que à medida que vai se desenvolvendo, as pessoas têm esse desejo de que nós tenhamos os mesmos resultados. É mais ou menos aquela sempre história que o Pedro sempre fala. É, é uma floresta, é um lago cheio de jacaré, onde vai, abre o caminho e agora ele diz, ó, vem cá, eu já fiz, eu já percorri, agora é só você seguir esses mesmos passos. Então, é isso que o nosso sistema proporciona. Às vezes, talvez eu esteja olhando numa ótica diferente, mas pelo menos no meio que eu estou inserido, os milionários que eu encontro, eles não gostam muito de compartilhar a sua expertise de negócio.
O que aconteceu foi que tive uma briga horrível com a Eu tive a mesma coisa que o rapaz falou, que eu trabalhei com um cara que ele era muito, muito, muito rico. E ele era um cara totalmente fechado. Ele não conseguia sentar com a gente para poder almoçar, né? É aquela coisa, o patrão e os empregados. Não, ele não, ele era multimilionário e não tinha essa doação que a gente vê aí no Osmar, que de fato é uma pessoa especial, o Fábio e alguns outros que eu conheço. Então, tem sim, tem muita gente que mora só de um lado. É verdade. O Emerson, você comentou sobre o Osmar. O Osmar, em 5 minutos de conversa, para não exagerar, 10 minutos de conversa. Primeira vez que ele veio a Belo Horizonte, 10 minutos de conversa, ele mudou o destino da minha vida, assim, com relação ao jeito com que ele enxerga o negócio, o jeito com que ele trata as pessoas. Bastou pouco tempo e eu saí de lá meio assim estranhado, né? Que isso foi há alguns anos atrás, porque você pensa assim, nossa, como que essa pessoa pode preocupar comigo? Ele nunca me viu, ele não me conhece, e a gente começa a acostumar, e isso é um comportamento meio que padrão, como você disse que existem milionários, eu concordo perfeitamente, que pelo menos no nosso ciclo de convivência, na nossa troca de experiências, as pessoas estão preocupadas com as outras, né? E tem essa mão aberta com relação à bagagem, né? Isso foi lindo, assim, esse encontro com o Osmar. Foi impactante pelo jeito com que ele pensa e tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, né? É exatamente isso. Quando necessário, ele vai para a cidade de Ipiranga também, dar suporte ali. E é essa sinergia que o pessoal sente, essa energia de, independente se ele viu uma, duas vezes, mas aquele jeito envolvente de se preocupar e ao mesmo tempo de querer, naquele curto espaço de tempo, causar um impacto positivo na vida. Então, tenho ele como um grande modelo de vida a ser seguido como um milionário. E eu penso que se estamos trilhando esse caminho, que oxalá possamos tê-lo, não somente ele, selecionar as pessoas, Fábio, e tem outros que fazem parte aí do projeto, que nós possamos ser da mesma forma, né? Semear sempre essa alegria, essa energia aí que impacta e contagia, às vezes, como aconteceu na tua vida, num simples contato, né? Com certeza. Pessoal, se ninguém tiver... Só queria ver com o Pedro ali. Pedro, estamos de volta aí? Então, eu estou no meu celular aqui, a minha internet de casa está dando uma pifada aqui. Dá mais uma tocada aí ainda. Estou brigando com ela aqui para estabelecer ali. Não, beleza. Aproveitando o compartilhamento do Emerson e do Henrique, talvez ouvir de alguém que está fazendo esse curso e que ainda não está envolvido com o projeto, eu não sei quantas pessoas aqui estão nessa situação, mas que pudesse também compartilhar, ou até quem já está no projeto, mas um pouco mais dessa questão desse contato com pessoas milionárias ou com pessoas que vocês considerem financeiramente ou em qualquer aspecto desenvolvida e que possa ser exemplo, que a gente traga aqui para a gente entender essa questão porque voltando para o que estava sendo falado no vídeo, que o milhão é o piso, não é o teto, que eu preciso se eu estiver junto com quem está pensando desse jeito, eu vou entender um pouco como essa pessoa pensou para chegar até naquele ponto que eu ainda não cheguei. Então, mais alguém aí com vontade de compartilhar conosco? Eu penso Verdade, que... Otávio. Opa. Pode falar. Pode tocar, pode falar.
Não, eu falo que, de repente, a simplicidade das palavras, talvez seja isso e você vê porque quando você vê alguém, quando você tem contato com alguém que é muito rico, você imagina que o cara vai vir com palavras que você desconhece ou algo assim. E, na verdade, eu acho que é a simplicidade das palavras. Isso anda muito, é igual por igual. E aí eu acho que existe toda uma diferença. E, na verdade, eles fazem de uma forma tão simples que você cria, antes de conversar, você cria aquela coisa. Você fala assim, cara, eu não consigo. Como que eu vou fazer isso virar 1 milhão? E da forma que quando você conversa e que ele te mostra a simplicidade que é, na verdade, a gente inventa muito, né? Acho que seria isso. A gente inventa muito além e a coisa é bem mais simples na maneira que eles passam para a gente. É verdade. E tudo está dentro também de uma programação, né? Talvez essas pessoas que já são, né, milionárias, bem-sucedidas, o simples talvez foi por se programar a ser simples, né? Como o próprio Pablo coloca ali, né? A situação que ele viveu, que no início ele dizia que era caro, que era tudo difícil, que, nossa, que caro. Quantas vezes a gente se pega fazendo isso, né? É uma questão de simplificarmos mesmo, de termos esses olhos de que é possível e é só uma questão de programar a nossa mente e ir repetindo isso. O próprio livro, né, Os Segredos da Mente Milionária, como já foi discutido aí, nos traz muitas chaves para poder fazer essa reprogramação, né? Sem dúvida, sem dúvida. E como eu já ouvi de uma pessoa, que uma dinâmica simples e muito interessante, que num papel você escrever tudo que você ouviu sobre dinheiro, trabalhando com programação. E a gente já deve ter passado, né? Todo mundo já deve ter passado por alguma dinâmica nesse sentido. Tudo que você ouvia, o que mais você ouvia sobre dinheiro durante sua vida, de preferência ali na infância. O que você ouvia dos seus pais, das suas referências sobre o dinheiro, aquelas frases afirmativas. E do lado de cada afirmação dessa, o que você realmente acha sobre aquelas afirmações que você ouviu. E aí, quando você coloca o que você acha sobre o que você ouviu e o que você ouviu, na hora que você vai lidar com o dinheiro, você toma as decisões você toma as decisões com relação ao dinheiro, na opinião de vocês, né? Talvez vocês já tenham visto esse material, ainda mais que a gente viu aqui o Segredos da Mente Milionária. A gente vai tomar as decisões baseado no que a gente ouviu ou no que a gente acha? O que vocês acham? Normalmente do que a gente ouviu, né? Eu acredito muito nisso. O que a gente acha fica como achismo e o que a gente de fato sabe prevalece. Não? É bem por aí, porque na hora da gente tomar a decisão, enquanto o que está na programação sobrepõe o que está no consciente. O que está no inconsciente sobrepõe o que está no consciente. E a gente viu isso muito no Segredos da Mente Milionária. E vai de encontro à afirmativa aqui do Pablo de falar que, né, eu esqueci o nome que ele deu para essas duas afirmações aqui, que 1 milhão é piso, não é teto. Se é para a gente ficar afirmando isso, talvez seja porque a gente ouviu coisas totalmente contrárias a isso. E hoje, na hora de tomar a decisão sobre o dinheiro e pensar sobre o dinheiro, a gente pensa conforme a programação que está instalada. E a ideia aqui é gerar uma nova programação, sobrepor a que existe. Alguns especialistas defendem que a gente não consegue apagar essa crença. Por exemplo, o dinheiro é sujo, né?
e aí eu aprendo isso desde pequeno, ouço muito isso, vou me afastando dele inconscientemente porque eu quero evitar essa sujeira, e eu preciso colocar uma afirmação que, por repetição, vire uma crença de que não, o dinheiro é limpo e eu adoro dinheiro, o dinheiro é limpo e eu posso colocar ele na mesa do jantar, por exemplo, como o Pedro disse. Então, eu vejo que essas duas afirmações que ele disse aqui, que o milhão é piso, não é teto, que o primeiro milhão vai ser rápido e o segundo mais rápido ainda, seja para combater qualquer outra crença que exista aí contrária disso. Pedro, estamos de volta? Volta, irmão. Eu segurar. A gente tá muito boa, né? Estão me ouvindo perfeitamente? Tá picando. Vamos ver se dá uma estabilizada aí. A gente já... Rapidinho ali, então. Eu vi que vocês estavam conversando. Vocês chegaram a falar sobre as perguntas lá, os questionários? Não. Ficamos na discussão entre crenças aí sobre o dinheiro e tudo mais. Então, a primeira perguntinha lá da tarefinha é: faça uma lista com 10 coisas que são credos, que você acredita em incríveis, você não acredita. Analise essa lista e separe apenas as crenças válidas para alcançar seus resultados. A Monique colocou ali: eu acredito que tudo é reprogramado. Nós pensamos hoje conforme nos foi passado. Só precisamos reprogramar para seguir na linha certa. Alguma dúvida na pergunta 1? Tranquilo, né? Não tem muito segredo. A pergunta 2, seu cérebro precisa se acostumar com a abundância. Para treinar ele, você vai pedir uma comida que sempre desejou comer, mas achava caro. Peça o que quiser e faça como um milionário. Não pergunte o preço. Né? Então, ali a dica que ele dá, se você já só precisa ativar isso dentro de você. Então, aqui ele dá uma dica para você ir num local, pedir uma comida e não se preocupar com o valor, para você sentir essa sensação de como é, né? Para você poder começar a treinar a tua mente de uma forma diferente ali. Tranquilo aí também, né? Sim. Aí ele faz aquela continha básica do milhão ali, né? Então, o R$1.000 são 3 zeros, 1 milhão são 6 zeros, somando 1000 vezes, né, obtemos os R$1.000, ele vai somar e vai dar o 1 milhão lá. Então, ele mostra a exponencialidade, ou mostra ali 10 elevado ao cubo, vezes elevado ao cubo, que dá 10 à sexta, que é a mesma coisa que 1 milhão. Então, ele só explica ali uma conta matemática. Mas o básico que ele diz é: você aprendeu a fazer 1000, você já tem a receita. Aqui alguém tem dificuldade de fazer R$1.000 por mês? Empreendendo? Não. Eu acho que é tranquilo. Quando você aprende isso, a receita para você alcançar 1 milhão é repetir isso 1000 vezes. Então, quando você imagina um elefante grande, você olha para ele e parece enorme. Mas quando você fatia ele, você consegue comer. Pedro caiu de novo? Parece que sim. Gente, só um detalhe. Eu trabalhei durante 7 anos da minha vida com desembaraço aduaneiro. E é um lugar onde que movimentava coisa de 4, 5 milhões por dia em impostos e frete e seja lá o que for. E eu era exatamente a pessoa que fazia esses pagamentos. Tinha dia que eu saía de lá que eu tinha gasto R$5 milhões num dia. E isso, para mim, eu saía achando que aquele dinheiro era meu. Então, assim, é muito fácil fazer essa reprogramação pensando só em zero. Hoje eu gastei 5 milhões. Eu chegava em casa feliz da vida. Hoje eu gastei 2 milhões. Hoje eu gastei 1 milhão. Então era muito legal de gastar esse dinheiro que não era meu, mas a gente perdia às vezes até a noção de preço das coisas
Né? Chegava no supermercado, fazia uma compra, dava R$500. Falei, nossa, foi barato, hein? Uma compra para 2 pessoas. Aí a minha ex-esposa falou, R$500 só para nós 2. Eu falei, tá, então foi caro, né? Então, assim, a gente custa a entender o que eles estão falando, mas eu vivi isso na prática e entendo que não é difícil, é fácil, muito fácil. Basta só se acostumar. É por isso que ele fala para conviver com pessoas milionárias, pedir um prato diferente, um prato que você tem vontade, sentar num café do hotel, né? Que foi nesse curso ou foi em outro? Não estou lembrando, estou misturando tudo. Ir no hotel, sentar, A mente pedir milionária, segredo, né? Foi o segredo da mente milionária, foi. Pedir um café num lugar chique, né? E conviver. Uhum. Fazendo isso, a gente chega nesse nível de... Por isso que eles pedem para fazer, porque a gente convivendo, a gente chega nesse estado aí. Desculpa se eu falei demais. Sinta-se como tal, né? Seria mais ou menos isso. Oi, gente. Boa noite. Oi. Boa noite. E Geraldo? Oi. Estou aqui caladinho ouvindo vocês. Só um detalhe. Tem uma diferença entre caro e muito dinheiro. Aí tem um detalhe que eu já vi muitas pessoas darem a sua opinião. Senta num restaurante para comer um prato e não vale o que eles cobram, é caro. Não se deve fazer. Agora, você falou que fez uma compra de R$500. É muito dinheiro, mas se você fez uma boa compra com bons preços, você gastou muito dinheiro, mas não foi caro. Então, essa reflexão vai pela utilidade, pelas essas duas coisas que têm que ser balanceadas. Porque jogar dinheiro fora, simplesmente gastando, não é ter mente milionária. Eu acho assim, eu conheço muitas pessoas. A gente falou sobre o Fábio. Quando conheci o Fábio, eu encontrei no aeroporto, na maior simplicidade, e ele desceu do avião. Eu o conheci imediatamente. Não sei porquê, um monte de gente descendo, chegando Então, você reconhece perfeitamente as pessoas. Igual o Otávio falou e tudo mais, o Emerson falou, as pessoas têm outra fisionomia. Então, elas são tranquilas e, às vezes, a pessoa tem muito dinheiro e ele vive intranquilo, ele tem que arranjar segurança, ele não tem paz, ele acha que está todo mundo querendo tirar o dinheiro dele. Esse é um cara pobre. Ele tem dinheiro, mas é pobre. Pobre de espírito. Ele não tá preparado para usufruir desses confortos, né? Ele passa a vida inteira com medo. E isso não é riqueza. É só isso. É só esse detalhezinho entre o caro e muito dinheiro. O caro é aquilo que você entrega a sua energia, né? Que eu entendo que dinheiro é energia. Eu gero energia. Eu trabalho, né? Faço negócio, gero energia. E essa energia, se eu aplicar mal, eu estou jogando energia fora. Então, só esse pequeno observaçãozinho aí sobre o caro e o muito dinheiro. Maravilha. Pedrão, tá aí? Acho que restabelecemos aí. Ótimo. Vocês estão vendo a tela? Estamos. Então vamos lá, vamos para o próximo vídeo lá. E aí, Titi na área, tá aqui no quintal de casa comigo, né? Uma hora essa cena aí vai acontecer eu na sua casa, lembrando que não dá pra ir na casa de todo mundo, né? Então vai ser selecionado as famílias que mais se empenharem. Eu vou falando nas mentorias, como que vai funcionar. A gente vai se encontrar uma vez por semana. Nesse encontro, uma vez por semana, a gente vai quebrar o pau, tá bom? A gente vai falar sobre império e reino, a gente tá calibrando
no modo calibrando o armamento. É uma coisa bem simples. Você vai notar aí que faz muito sentido. Quando eu avalio uma pessoa, eu sei se é sobre ela, se é sobre Deus ou sobre o diabo, as coisas que ela faz. É muito simples. Se é sobre ela, só ela prospera e quem está em volta não prospera. Muito simples. Quem está em volta não prospera, só essa pessoa. O que ela está construindo? Ela está construindo um império para ela. Essa pessoa, ela é um tipo de pessoa que só suga. Então ela não é doadora. Depois, se ela faz e não prospera, e todo mundo tem em volta não prospera, ela está trabalhando para o império, o do diabo. Se ela faz para ela, todo mundo prospera, e ela investe em pessoas, ela está investindo no reino. Então tem 2 impérios e um reino. Não se comunica isso aqui, não tem metade de um e de outro não tem sociedade entre império e reino. Então ou você faz parte do império das trevas ou você faz parte do reino. Por que o diabo é dono do império das trevas? Porque ele não quis servir no reino. Nós somos líderes, generais, mas nós somos servidores do reino. O que significa? Nós, como generais, nós servimos a ordem do rei. E nós somos reis e sacerdotes na terra. Qual a dificuldade do diabo? Como ele não quis servir no reino, ele quis ser líder sozinho no império. E aí ele criou o império dele. Miríades, milhões de anjos caíram junto com ele porque estava debaixo da hierarquia dele. Então é muito interessante. Quando você percebe que o império é sobre uma pessoa. Quando você vê alguém, só essa pessoa sendo abençoada, ela está falando dela mesma. Então eu vou repetir. Se a pessoa fala dela mesma, ela é só um império. Igual o do diabo. Juntando os dois é o mesmo império, tá? Como que eu sei então se é sobre a pessoa? Só ela prospera. Ninguém perto, ninguém vai prosperar. Se é sobre o diabo, ninguém prospera. E se é sobre Deus, todo mundo em volta vai prosperar e vão continuar investindo em quê? Em pessoas. Quem é você? Você é um general de guerra do reino. E por mais que o reino pareça invisível, né? Na verdade ele não é invisível, os seus olhos nunca viram, mas eles virão, eles vão ver em pouco tempo, o seu coração já sabe o que está acontecendo no reino. Deus não nos deu a terra como amostra grátis. Essa eu quero que você anote que ela é dolorida. Deus não nos deu a terra como amostra grátis. A terra é um treinamento para o reino. Como a maioria dos filhos não governam, a gente tem que experimentar pessoas no governo. E o que eu te falei é muito real. Eu tenho um chamado de fazer você se enxergar nisso. Eu quero que você fique até o fim. Alguns de vocês vão dar muita vontade, por causa de condição, de tudo, de falar, não dou conta, não desiste, porque você foi chamado para isso. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos do reino. Por quê? Porque no final, quem se escolhe é a própria pessoa. Lembra da história de Gideão? Aquilo para mim é chocante. Não adianta ter número. Se tem um império com um número grande, tipo os midianitas, você corre de medo com 300 caras com estratégia. Só que são generais de guerra os 300. Não se curva, não deixa de ficar vigilante e em todo o tempo esses caras, eles sabem o que estão fazendo. Então é muito simples. Se você quiser realmente prosperar, você vai focar no reino. Tá escrito assim, ó, você vai escrever mesmo sabendo de cor. Buscai primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Na moral, quando eu aprendi isso, eu falei, eu não quero outra coisa, eu vou focar no reino. E agora eu vou te dar um perfil de pessoas que simplesmente você vai, depois de hoje você vai olhar para essas pessoas. Tem uma pessoa que é doadora, ela só dá e não recebe. É muito legal ter pessoas assim, mas elas vão se estrepar. Tem a pessoa que é compensadora, essa pessoa é muito top. Tem então aquele que doa, tem aquele que compensa e tem aquele que só suga. Então tem um lado alguém que está descompensado só dando, tem do outro o imperador que quer só sugar e tem um compensador. O compensador ele recebe e passa. Esse é do reino. Compensador. Ele recebe a água da fonte e ele transborda. Ele, na mesma proporção, ele deixa sair. E a compensação é quando eu libero água no rio, o peixe sobe. Faz a tarefinha aí, analisa as pessoas, qual que é o perfil delas, tá aí na tarefa. O perfil das pessoas em volta de você, se elas são doadoras, compensadoras ou imperadoras. O general, ele recebe e deixa fluir. O imperador só recebe, não retorna. Você não pode ser só uma pessoa doadora, senão não vai funcionar. Senão você vai tirar dos seus e aí depois você vai ter que cavar poço. A gente vai falando disso mais. Vá cuidar da sua vida, faça essas tarefas e tamo junto. E aí? Muito bom. É fantástico, hein? Muito, muito, muito. É espetacular essa parte aí. Quais foram os insights aí? Qual foi a sacada, gente? Muita informação, né? É. Aí tem que A gente filtrando tá aqui. assimilando.
Você está assimilando primeiro, Boa né, noite, Sônia? pessoal. Eu gostei demais dessa parte que ele fala, né, de quem que investe nas pessoas, né, e que ela prospere, que todas as outras prosperam, faz parte do reino. Eu acho que isso aí é o que mais encaixa. Achei sensacional. Sim, eu também Né? gostei. E Tava quando ele falando, fala, quando ele fala também, foca no reino, né? Isso. É o tempo todo, né, falando isso. Sim. E é tudo que eu gosto também, que eu me encaixo, então, assim, eu amo. Exatamente. Entendeu? Essa questão que ele fala também que Deus nos deu a terra não como amostra grátis, né? É fato. Verdade. Né? Muito interessante essa parte. Uma das coisas também que me chamou a atenção foi em como avaliar as pessoas que estão ao nosso redor. Isso vale muito, principalmente na outra aula que a gente teve, quando ele fala assim, se você não está ali, se você não está como eles, né, como os milionários, é porque você não está convivendo com eles. É isso, como se a pessoa é muito negativa, você se torna também negativo. Você se torna uma pessoa que só quer para você e não quer compartilhar também. Então, para mim foi bem interessante, porque eu já comecei a pensar em algumas áreas da minha vida também. Posso tentar contribuir um pouco? Manda. Pode falar, Cristian. Eu estava escutando o Paulo Vieira hoje e ele falou até exatamente sobre isso, sobre riqueza, compartilhamento. E ele fala muito, ele vai muito na questão que riqueza não é dinheiro. E ele levou muito tempo a descobrir. Não é essa relação. Não é quem tem muito dinheiro que é rico. A riqueza vem. Só que ele fala muito sobre o alimento, né? O que você faz com aquele dinheiro, que é importante. Então, se você não faz por você, faça pelos outros. Isso me tocou muito quando ele estava falando, porque eu falei assim, olha, você vai fazer obra de caridade, você não faz sem dinheiro. Querendo ou não, é um instrumento que movimenta. É lógico que tem que estar uma ação boa dentro de você. Você tem que ter uma boa ação. O dinheiro ele potencializa aquilo. Não quer dizer que as pessoas não têm o potencial quando não têm dinheiro. Então eu vejo que pessoas que são muito ricas e dividem muito essa riqueza de coração, não é dar, né? Não lembrando, doação não é dar o prato de comida, não é dar o dinheiro, não é isso. Ele fazer com que o seu ao redor, o seu reino melhore. Então, quando você eleva as pessoas que estão junto com você, você está dividindo a sua riqueza. E que isso é importantíssimo. Muitas das pessoas que só olham a sua própria realidade, o seu próprio umbigo, né, que a gente fala, elas não percebem que se ela é egoísta ao ponto de não dividir a sua riqueza, mais uma vez, não é de riqueza de dinheiro, ela não prospera. E tudo rui. Né? A base não é sólida. Então, o que falar de você reconhecer as pessoas também é muito importante de quem você se aproxima. Não é um pré-julgamento, não é negar a ajuda, né? Mas as pessoas que são as sugadoras, como ele diz, são pessoas que te roubam e que você poderia estar distribuindo para pessoas muito melhores ao seu redor. Então, é bom para a gente identificar quem é quem, né? O perfil. Eu acredito que seja até um momento de clarividência para quem não consegue enxergar isso. Acho que o Gelson queria falar alguma coisa lá, Gelson. Boa noite, pessoal. Eu perdi o primeiro vídeo, eu estava ansioso pela aula de hoje, por esse momento da gente estar junto hoje, porque eu li os textos do PDF e falei, poxa, bacana, vai entrar numa coisa bastante polêmica, né? Que é essa... e eu percebo que sempre quando logo o vídeo acabou, o pessoal ficou meio no silêncio. A gente tem um pouco de receio de falar quando o assunto envolve esses dois temas, né? Principalmente quando usa o nome, fala o diabo no meio, né?
A gente sabe que é a personificação daquilo que é mal, daquilo que é ruim, daquilo que é maléfico para nós. Eu não sei se todos que estão aqui são cristãos, mas para aqueles que não são, façam uma tradução, quando alguém fala diabo, fala assim, o que é ruim na sua vida? O que, de alguma forma, não te faz bem? Não faz bem para você e não permite que você faça o bem para os outros, né? Para nós cristãos, isso é a essência do diabo, do mal. Quer dizer, diabo é do termo diabolos, né? É o divisor, é aquilo que divide, né? Não soma, não acrescenta, só faz dividir. E como o Tite bem falou aí, essa visão de eu quero para mim, para mim, para mim, para mim, para mim. Realmente não há riqueza. A gente não precisa ter medo de falar sobre esses dois assuntos. É muito legal quando ele fala, ele usa as comparações, né, os opostos aí, o contraste entre o império e o reino, né? E a gente escuta muito, eu gosto muito de ler a Bíblia, então eu escuto muito alguns contrastes que Jesus faz, por exemplo, sobre multidão, sobre povo, né? Multidão não tem identidade, povo tem identidade, né? E a gente vê que Jesus não gosta de multidão, mas ele gosta de um povo, ele gosta de estar no meio de poucas pessoas e gosta de dividir. E essa expressão império, reino, eu acho que a gente precisa entender isso, né? Nós precisamos realmente fazer parte de algo e fazer com que isso cresça. Eu volto assim analisando, eu acho que a base, o alicerce de tudo que a gente faz, ele é importantíssimo, porque todas as vezes que a gente se sente um pouco perdido, desorientado, ou que a gente tende a perder um pouco até o contexto daquilo que a gente está fazendo, quando a gente retorna lá na base, no alicerce, a gente vê por que está ali. Então, nos primeiros dias desse curso, algo foi falado, e se tudo que for falado daqui para a gente tiver dúvida e voltar nessa base, eu acho que vai dar um pouco vai dar uma motriz, uma dinâmica para a gente entrar de novo no eixo aí, que precisamos ter o autoconhecimento, se conhecer. Lógico, ninguém vai falar assim, eu morri, eu me conheci plenamente. Não, mas esse esforço em se conhecer, né? Saber qual é a sua identidade diante de si mesmo, diante dos outros. Todas as vezes que a gente retorna ali, a gente vê que tudo isso que está sendo falado, no fundo e no fim, é sobre nós e nós mesmos, sobre nós e as pessoas ao nosso redor, e sobre nós com o nosso Deus, nosso grande Senhor e Deus. Mas, enfim, eu vejo que essa questão de império e reino é muito importante, a gente tem que saber separar o joio do trigo. Riqueza, o sinônimo de riqueza, muitas vezes, ele é somente em torno do capital, do dinheiro, e a gente sabe que não é. Era só isso. Já falei muito. Não, maravilha. Eu queria de antemão já te agradecer, principalmente quando entra nessa parte, principalmente da questão da igreja, né, que fala de Deus, enfim. Nessa parte, eu sei que você tem uma bagagem enorme em relação a isso. E gratidão por estar aqui, porque você tem agregado muito, né, com a tua visão e a tua percepção em relação a isso. Então, já de antemão, deixar agradecido aí pelas tuas colocações em relação a isso. A Carla está com a mão levantada lá também, Carla? Você quer falar alguma coisa? Carla, Vanessa? Na verdade, eu cliquei errado ali. Desculpa. Entendi. Não, tranquilo, sem problemas. Então, você sabe usar a ferramenta, a hora que você quiser, você tem a bola da vez para falar, tá? Sem problema nenhum. Obrigada. Imagina, de nada. Ô Pedro, só me lembra mais uma coisa que no final ele fala que as pessoas são doadoras, compensadoras, eu perdi a outra. Deixa eu só pegar meu rascunho aqui, porque é muito Alguém informação. lembra? São sugadoras. Sugadoras. Obrigado. Sugadoras. Ô Pedro, Oi, Monique. conseguem me ouvir aí? Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Que maravilha ouvir essa voz, que bacana. Eu tô quietinha aqui só ouvindo. Eu só queria compartilhar, recentemente eu estava participando de algumas das lives daquele desafio do Thiago Nigro, né, que é um cara de Desafio do finanças aí milhão, da né? internet, isso, Sim.
ele faz uma analogia bem próxima a que esse rapaz fez aí sobre essas 3 pessoas, né? Só que ele usava como corvo, espantalho e semeador. E eu estava reassistindo as aulas anteriores e tem uma parte que ele também fala sobre esse mesmo aspecto, né? Ser um semeador. Pegando um pouco do que foi falado em tudo aqui, é legal também a gente colocar que não é só o meio que a gente vive, né? Não é só as pessoas ao nosso redor, é como nós somos, né? A gente precisa saber qual é a nossa função dentro da sociedade, em qual dessas 3 personalidades nós estamos inseridos. Quem é você? Você é o cara que rouba alguma coisa dos outros? Você é o cara que tá ali só de espantalho, só tá ali por estar, ou você realmente vai ser o semeador? E eu acho que isso a gente tem que cair na nossa ideia de que a gente não nasceu aquilo, né? Nós somos programados, é como a gente estava falando anteriormente, a gente foi reprogramado a ser alguma coisa ou não. Então, isso pode ser reprogramado. Se você talvez hoje é ladrão, mas conforme você conseguir seguir o seu caminho, você também consegue ser o semeador lá na frente, né? Então, acho que isso que é bacana, que a gente aprende durante esse processo, que você não precisa ser aquilo a vida inteira. Então, eu fui pegando as coisas pequenas aqui, fui juntando tudo. Então, achei bem legal. E sobre essa parte que ele falou rapidamente entre a religião, né? Entre o reino e o diabo, enfim. É legal a gente também verificar essa parte, porque vai muito de encontro ao livro do Mais Esperto que o Diabo, que o cara fala que não é o diabo não é o mal personificado, as pessoas personificam o mal que há dentro delas numa imagem, né? E não é exatamente isso. A gente tende a sempre falar que todo mal que existe é porque o diabo causa isso. Não é ele, somos nós. Nós somos os causadores dos nossos maus, né? Eu concordo. A gente só tem que saber escolher esse caminho, né? Então, eu achei bacana tudo que vocês falaram. Eu estava vendo hoje as aulas no meu trabalho, eu estava acompanhando as outras aulas que teve, então eu achei bacana pegar um pouquinho de cada. Era essa a minha contribuição. Show, espetacular. Só para você entender a questão do Thiago Nigro, o Thiago Nigro é o cara da questão da Bolsa de Valores, de ações, e ele tinha uma certa resistência, ou não falava muito sobre a questão de Deus, enfim, algumas coisas dentro dessa área aí. E aí, o que acontece? O Pablo é o cara que está por trás desses códigos junto com o Thiago Nigro. Então, ele está usando uma linguagem mesclada ali, por isso que você viu esse parentesco aí da contextualização lá, parecido com o dele aqui. Achei bem interessante, porque o Pablo, ele já vai mais, ele é um pouco mais, pelo que eu percebi, ele é mais inserido dentro da religião dele, e ele fala mais abertamente isso. O Thiago Nigro, ele é um pouco mais restritivo, mas por outras questões, acredito, porque ele atinge um público enorme, né? Ele tem mais de 300 milhões de seguidores, enfim. Mas eu achei bacana, porque não tá ferindo ninguém, não tá ferindo a religião de ninguém, ou a crença religiosa de ninguém. Eu acho que não é essa a questão aqui. Então, eu achei legal essas analogias, assim. Maravilha. E aí, só para a gente entender com relação à questão de negócios, né? Então, o que acontece? O Pablo, ele tem, além do que ele já faz, ele tem uma empresa de lançamentos. Então, ele lança... Então, ele se juntou junto com o Thiago Nigro para fazer o lançamento, que foram os 21 dias lá, né, falando sobre mentalidade de investimento na Bolsa. Então, Geraldo, pode falar. Pedro, é só assim, vendo, né, as pessoas falarem, quando ela falou sobre o semeador, você imagina 1 grão de feijão, não sei se alguém já plantou no vasinho em casa, gera aí 20, 30 grãos. 1 grão de milho gera uma espiga maravilhosa, não demora muito, e é a multiplicação por 1000. Qualquer, você pega uma galinha, se ela começar a pôr ovos, ela põe 25 ovos por mês, você pode ter uma criação. O entendimento dessa analogia do semeador é muito interessante.
eu diria que seria o caminho da riqueza pessoal, é entender esse poder de multiplicação que a gente tem, com gestos simples, com gestos pequenos, mas de grande impacto, que geram grandes resultados. Me apaixona esse enfoque, né, sobre a multiplicação, onde você faz isso semeando. Se você semeia bondade, ela vai vir para você. E ele falou interessante, se você pega água, ela transborda, e aí vão ter peixinho, sabe? Esse retorno, sempre haverá um resultado muito gratificante com essa atitude. É só isso eu vejo assim. Achei bacana a posição. Fantástico. Fantástica a colocação. E aí eu só coloco uma cerejinha no bolo. Todo mundo consegue saber quantas sementes tem dentro de uma maçã. 3, 4, 5, 6 ali no máximo, talvez. Mas ninguém sabe quantas maçãs tem dentro de uma semente, né? Completou. Só para colocar a cereja no bolo aí. Fantástico, fantástico, gente. Maravilhoso. Alguém mais quer fazer algum comentário? Eu vi que o Lucas ali estava, o Lucas Suter, estava ansioso para falar alguma coisa ali. Tranquilo? Sem problema. Não, tranquilo. Eu na verdade, estava conversando com a Amanda aqui sobre as coisas que a gente foi anotando das aulas, né? Quem são pessoas que sugam, quem é que doa, quem é a pessoa que compartilha as ideias. O seu Geraldo falou aí sobre a semeadura, né? O semeador é o cara que compartilha. Eu gravei um vídeo falando disso para mandar no grupo, mas não está enviando, ele está cortando meu vídeo, eu não consigo enviar ele inteiro. Deu 1 minuto e pouquinho, mas eu não consigo enviar, então eu vou tentar fazer amanhã. E eu falo um pouquinho sobre isso aí também. É uma coisa que me interessa. Você pega e entra pelo computador e daí joga no WhatsApp web, daí ele vem completo. Ah, boa, vou fazer isso. Então tá, eu envio amanhã então. Tá pronto já. Legal. Obrigado, Pedro. Imagina. Ô Pedro, Obrigado tem uma ação sobre o semear e eu tenho percebido. Quando você começa a fazer uma coisa boa, você gera, no bom sentido, uma certa inveja. E a pessoa começa a fazer igual. Tem um poder um poder enorme. A pessoa olha o resultado, ela fala assim, eu também vou fazer. Isso é muito importante, sabe, a ação. Não é só... se tiver uma ação, sabe, eu já tive diversos exemplos de limpar a rua, fazer tudo direito, aí os vizinhos começam a ver e começam a ficar meio com inveja, faz igual, entendeu? Por quê? Porque o ser humano é assim, ele é bom, ele quer ter o resultado. Então, ele olha, e se você dá o exemplo, tem a ação e tem a mente também funcionando. Eu aconselharia, se é que, né, pode aconselhar, a ter essa atitude. E você, 1 milhão todo dia, 1 milhão é 1 milhão todo dia. Não em R$1 milhão, é 1 milhão de riqueza que você acumula e faz e multiplica. Geraldo, só fazer uma partezinho, porque eu sei que as palavras que a gente fala têm poder. O mal contamina, o bem contagia. Então, o bem que você faz, a pessoa olha do lado. Às vezes a pessoa... Ela pensa, já ouviu falar aquela expressão que às vezes a gente vê, nossa, eu tenho uma inveja santa de você. Eu não acredito em inveja santa, né? Eu penso, poxa, que legal. Mas funciona muito bem. Funciona. Mas às vezes tem muita gente que começa pela inveja mesmo, mas aí ela começa a aprender que é coisa boa. Eu concordo com você. E aí a gente tem que levar a pessoa a ficar contagiada, né? Não é isso? É igual você faz comigo, você me contagia. Bacana, obrigado. Que maravilha, show de bola. Mais algum comentário, gente?
Da parte das perguntas lá, alguma dificuldade? A primeira, anote 5 tarefas que você vai fazer hoje. Talvez não seja hoje, mas amanhã que seja, então. Avalie se é sobre você, sobre Deus ou sobre o diabo. E depois decida em que realmente vale a pena gastar energia. Se trabalhando para o império ou investindo no reino. Se precisar, assista a aula novamente. Então vai estar gravado lá quem precisar assistir, né? A pergunta 2 ali, ele pede para você elencar sobre as áreas da tua vida, são 10 áreas ali, se apenas ele está prosperando, né? Se todos estão prosperando ou ninguém está prosperando. Então você vai identificar isso, também bem tranquilo. Agora faça uma tarefa para as áreas... Oi. Pedro, só um minutinho. Esse tópico 2 aí, eu fiquei um pouco na dúvida. Ele diz assim, escolha uma alternativa e responda em cada área abaixo. Né? Certo. Isso é uma análise pessoal, né? Eu estou analisando a mim próprio. Ah, tá. Sim. Ok, beleza. É a tua percepção que você tem hoje em relação a isso. E aí essa percepção que você colocar ali, você vai fazer uma reflexão onde você pode melhorar, que você pode evoluir ali. Obrigado. Imagina. A 3, agora faça uma tarefa para as áreas em que você está trabalhando para o império e comece a transição para o reino. Você está num patamar e você vai migrar para um outro, elevar o nível. Visualize uma cena de guerra onde você é o general de reino. Descreva como deve ser a sua postura nessa posição. Então, novamente, vai te trazer aí a criatividade. Dica de criatividade. Seja infantil, seja... Agora me fugiu os outros 3 lá. São 3 coisas. Tem que ser infantil, você tem que ser, vamos dizer assim, bobo, e tem que deixar a coisa fluir. E uma criança, vamos dizer assim mesmo. Então, isso faz com que a tua criatividade aflore em relação a isso. Usando a aula de ontem, usar a criatividade e usar a imaginação. Exato. Perfeito. Quem escolhe o general de guerra para o reino? Então, ele faz uma pergunta. E aí, em cima disso, você ensine 3 pessoas sobre isso que você aprendeu. A última é, faça uma análise do perfil das 10 pessoas que estão mais próximas de você. Escreva à frente. Nome. Ok? Então, também nada muito complicado ali para a última. Apesar que é complicado no sentido de você ter que analisar um terceiro, né? Aí ele fica complicado nesse sentido. O Gelson colocou a vezes 9 ali. O que é, Gelson? X9. X9. Na linguagem é o dedo duro. Perfeito. Legal. Vamos para o próximo vídeo? Bora lá, então. Bora. Custo versus despesa. E aí, Titi na área, vamos calibrar tudo aqui. Nesses conteúdos eu vou mesclando alguns com os temas mais técnicos, outros ativacionais, tá? E agora a gente vai falar de custo e despesa, esse é um conteúdo técnico. Sempre avalia. O Titi tá falando de técnico, ativacional, direcional, de rota que eu tenho que concluir. Você vai sempre avaliando e ponderando. É o seguinte, custo e despesa. Você deve ter ouvido eu falar isso, mas eu vou reforçar, porque muitas pessoas às vezes não assistiram numa live, não assistiram em algum lugar. E alguns assuntos, eu abro alguns códigos aqui que eu não abri lá, mas pensando em todos vocês, né? Muita gente não assistiu, então tem que assistir. Eu vou deixar o reforço porque é essencial para conseguir alcançar as coisas que vão acontecer aqui nesse programa, nessa mentoria. Custo é quando eu coloco o dinheiro e o dinheiro me dá a data de voltar. Sim. Tudo que eu ponho dinheiro e tem data BA, pagamento. Colocou dinheiro, eu vou te ensinar que quando você tirar do seu patrimônio pessoal, colocar na sua empresa, Foi só eu que caí ou foi todo mundo? O meu também caiu.
Meu também. É quando eu ponho dinheiro. Eu ia fazer a mesma pergunta. Despesa, incinerador de dinheiro, custo Podia colocar investimento. de novo aí, né? Sim, poderia. Vocês aí, gente. Pedro, você podia começar de novo, tá travando demais. Pode ser? Retornar o vídeo? Até agora tá pedindo aí também. Pedro? Tu tá aí, mano? Acho que o Pedro não tá lá. Vai ter que cair da conexão dele. Alguém conseguiu pegar o áudio? Conseguiu captar alguma coisa? Não. Ficou, eu achei que tinha caído. Não, meu não travou lá. O meu também travou. Travou tá lá, não foi com a gente aqui, não. Parece que é dele. Mas alguém chegou a ler aí o tópico? Sei, gente. Estão me vendo aí? Estão me vendo? Exato. A gente entra no tópico aí e espera o vídeo, tentar ele colocar de novo. Você vai colocar, né? Estão me vendo? Sim, Pedro. Parece que sim. Travou de novo. Vamos lá. A internet aqui tem um desafio, dependendo do horário, hein? Vocês estão vendo ou não? Você tá com fone, Pedro? Tô com fone. Bom, te vendo, não estamos não. Mas vai iniciar agora, vamos lá. Vamos ver aqui, peraí. Aí. Agora. Melhorou? Parece que vai entrar agora. Aí. Oi? Eu posso dar uma dica aqui? Tá aparecendo. Desliga o áudio. Todo mundo desliga o seu próprio áudio, que eu acho que isso pode estar sobrecarregando um pouco lá, tá? Enquanto principalmente vai passando o vídeo. É o áudio e o vídeo. Se puder desligar o vídeo também ajuda com certeza também. Beleza? Vou esperar. Os temas mais técnicos, outros alguns assuntos, eu abro alguns códigos aqui que eu não abri lá, mas pensando em todos vocês, né? Muita gente não assistiu, então tem que assistir. Eu vou deixar o reforço porque é essencial para conseguir alcançar as coisas que vão acontecer aqui nesse programa, nessa mentoria. Custo é quando eu coloco o dinheiro e o dinheiro me dá a data de voltar. Simples. Vou aí ele fala para a empresa, que dia que eu posso voltar? A empresa fala, olha, daqui 1 ano. Aí é custo. Então, ou seja, custo é tudo que eu ponho dinheiro e tem data para retorno. Ou seja, tem o payback. Anota aí em inglês, payback, P-A-Y, payback, B-A-C-K. Acho que é isso, payback, em inglês. Ou seja, retorno do pagamento. Colocou dinheiro, eu vou te ensinar que quando você tira do seu patrimônio pessoal para colocar na sua empresa, já tem que emitir os boletos de devolução, senão a empresa vai virar um incinerador de dinheiro, só pegando. Então o custo, você coloca o dinheiro e já tem data para recolher ele. Pode levar 10 anos, não interessa, mas tem que ter data. Despesa é quando eu ponho dinheiro e esse dinheiro não tem volta. Quando o dinheiro não tem volta, o que vai acontecer? Uma coisa simples, você está incinerando dinheiro. Despesa é incinerador de dinheiro, custo é investimento. Ele tem que voltar e tem que voltar com filhote ainda. Olha que doido. Você tá pondo dinheiro no custo, ele tem que voltar com alguma vantagem. Pá, mas eu tô só aprendendo. Então tá voltando com a vantagem, o know-how, o aprendizado. Então compensa investir nisso. Agora, vou te dar um exemplo aqui, que agora você pode isso é uma despesa. Não, só de estar com você, minha alma mudou. Meu amigo, para de
mexer com coisa intangível. Se algo não mudar em você de fato, o seu motivacional não paga o retorno. Então se alguém, pode acreditar, teve gente que entrou nisso aqui e não abriu nenhuma aula até agora. Eu tenho um robô que vai ficar ligando. A minha voz vai ligar no seu telefone, já estou te avisando. Você não abre as aulas. No último curso meu no ano passado, 32 pessoas depois de 3 meses não abriram. E eu tô doidinho assim, que eu vou na vaca até abrir. Eu falo, não, abre pelo menos, que aí você vai ter a chance. O que é o problema? O problema é que as pessoas não importam com isso. Não se envolvem em coisas que é despesa. Vai ter uma lista aí para você olhar e detectar na sua casa o que é custo, o que é despesa. Já vou falar de cara, tá? A taxa básica que você paga na sua conta corrente é a despesa, porque tem como quebrar. A anuidade do seu cartão tem como quebrar. Vai ouvindo. Sua TV a cabo não precisa dela. Ela é uma despesa. Eu quero. Quer? É porque tá ocioso. Eu falo pros meus filhos, de vez em quando até passo vergonha. Eu não vejo televisão há 7 anos. Eles veem. Eu deixo eles ver um pouco. Senão depois fica aquele povo com fobia, querendo ver televisão a vida inteira. Então, sempre que eles me chamam pra ver, eu arrumo algo melhor, eles deixam. Mas na hora que eles falam, a gente quer ver, eu falo, é interessante, né? Acabou, tá ocioso. Uma pessoa improdutiva, quando ela tá improdutiva mesmo, ela quer ver algo que o cérebro dela vai ficar atrofiado. E aí meu filho mais velho, não, eu quero ver televisão, né? Já fica com raiva. O que é a parada? Qualquer coisa que parece investimento, mas você não tem retorno, vai virar uma despesa. Vai acontecer só isso. Tudo que for despesa nessa tarefa agora vai ser dolorido. Você vai pegar uma folha, talvez aí a folha da tarefa, se não tivesse, pega qualquer folha. Custo de um lado e despesa do outro. Aí alguém fala, Pablo, aluguel é custo ou despesa? É simples, eu abro o jogo por você. A casa que eu moro, virei para mostrar. Vê se dá para mostrar aí. Essa casa é uma casa em Alphaville. A casa custa 7 milhões de reais. Essa casa é minha? Óbvio que não. Eu tenho vários imóveis de aluguel. Mas essa casa aqui, eu entrei numa negociação na locação que você não entende. Casa de 20 mil reais o aluguel, em tempos dourados, né? Eu fiz uma proposta e pagou 8,5. Caraca, como que você paga 8,5 morando numa casa dessa? Casa de 7 milhões. Você tem que ver a frente dela, ela fica de frente para um lago. Só que é o seguinte... E ela é um dos condomínios onde tem mais artistas no Brasil. Compensa você comprar essa casa aí por 7 milhões? Não. Por quê? Porque 7 milhões aplicado a 1% dá 70 mil. Quanto que eu estou pagando? 0,1% do valor da casa. Não faz o mínimo sentido. Então esse aluguel meu aqui é um custo. Se eu tivesse colocado o dinheiro na casa, ia virar uma despesa. Entenda algo. Eu tenho vários apartamentos lá em Goiânia. E aí eu faço o seguinte, onde eu tenho vários imóveis de aluguel, eu não coloco. Eu morei no meu último imóvel, que é meu, talvez 4 anos atrás. O que eu fiz? Eu prefiro locar algo perto da escola do meu filho. Na minha própria cidade eu fiz isso. Isso abriu minha mente. Meu sogro, as pessoas mais velhas, eu não entendo porque você está fazendo isso. Mora na sua casa própria. E é despesa. Despesa com o tempo, indo e voltando para a escola. Despesas surreais que não faz sentido. Então você vai abrir sua mente. Aluguel. Ele pode ser uma despesa se você estiver pagando caro. Se você estiver em negociação ainda mais com crise, a melhor coisa que existe é você morar bem com aluguel baixo. Várias casas fechadas, é uma doideira. Então o custo tem retorno e despesa não tem como capturar o dinheiro para trás. Pegou? Espero que você esteja gostando. Se você não estiver gostando é porque você não está tendo resultado nem um pouquinho, é porque você não está fazendo as tarefas. Eu quero que você goste disso, senão fica difícil a gente avançar. Tamo junto até depois do fim. Vá cuidar dessa vida sua, fechou? E aí, galera? Não sei se vocês têm percebido, se é eu que entendo muito do negócio, mas, cara, muita coisa do que ele fala, em quase todos os vídeos, tem uma essência do que a gente já fala, de como a gente já atua, de como a gente já se pronuncia quando a gente fala sobre os negócios, as oportunidades. É uma bagagem bem interessante. Cara, eu, há um tempo, eu e minha esposa começamos a construir uma casa. Nós estamos, uma casa não, três cômodos e um banheiro, assim, um lugar pequeno, num terreno de um familiar meu. Para quê? Para sair do aluguel. Tivemos uma despesa, que eu acabei de aprender agora que foi despesa, de 8 mil reais para fazer a fundação. Nunca teve um tijolo lá. E não vai ter. Porque depois de um tempo, isso antes do negócio, depois de um tempo, foi Segredos da Mente Milionária e foi uma mentoria que eu recebi de o negócio me abriu a oportunidade de sentar com uma pessoa milionária que não tem casa própria. E aí eu pude ver um pouco do tabu da casa própria. É claro que ele está falando de custo, despesa, eu não quero focar só na casa própria, mas
a casa própria, e aí eu também aprendi com essa mesma pessoa que não tem casa própria, mora de aluguel por opção, também aprendi com ele que se casa própria é um valor para a pessoa, compre a casa. Não é que ser contra a casa própria, mas que ela pode virar uma despesa para ser um problema pro resto da vida. E aí, por conta de uma conversa com uma pessoa que pensa no jogo do dinheiro e faz conta, eu decidi que os próximos 10 anos, casa própria sem chance. Porque não encaixa no meu planejamento financeiro. E aí essa correlação de custo e despesa, cara, isso é lindo. Lindo. Eu apaixonei com isso depois dessa orientação que eu recebi, parte pelos livros e algumas mentorias, alguns PSETs pessoais, e parte por essa conversa de ali 2, 3 dias que eu tive com essa pessoa. Cara, é um tabu a ser pensado com cuidado. E o Pedro aí também pode falar muito bem disso. Você quebrar, na realidade, alguns paradigmas, né? Aquele conceito de que, eu preciso disso. Na realidade, você vem muito enraizado do que os pais viveram, né? Então, a gente tem que respeitar a opinião, mas eles viveram numa outra época, num outro momento, e algumas coisas que a gente está colocando aqui talvez faria sentido realmente na década de 80, de 90, 2000, mas hoje, na realidade, como está e como a forma como evoluíram as coisas, não faça sentido. Então, o que era verdade lá no passado, hoje não é mais verdade. Então, é esse entendimento, essa compreensão que a gente precisa ter. E, claro, tem que ser aquilo que faz sentido para você. Que para uma pessoa, ela precisa de uma coisa chamada segurança. Assim como um relacionamento entre homem e mulher, a mulher precisa de segurança. Esse é o papel, e é o papel do homem gerar essa segurança para a mulher. Então, agora, quando inverte os papéis, aí mexe no balaio, como diz. É a mesma coisa nesse entendimento. Quando você mistura algumas coisas dentro de uma realidade, de um contexto diferente, aí as coisas podem ficar invertidas nesse sentido. Mas essa essência, como você falou aí, faz total sentido. Quando você para e começa a fazer conta, e começa a observar em relação às duas questões, muda muito. Diga lá, Gelson, se você quer falar ou você só está batendo palma, né? Não, eu percebo o seguinte, existe uma dificuldade muito grande. É curioso, quando eu fiz o curso de liderança, formação de gestores na Fundação Dom Cabral, foi selecionado dentro de um grupo, de uma empresa muito forte no Brasil na época, foi selecionado assim, pessoal só de liderança mesmo, pessoal para estar à frente e tal. E até um determinado momento o mestre fez exatamente esse questionamento que ele está fazendo. E a gente percebe que existe uma dificuldade muito grande, né, na maioria das pessoas em diferenciar o que é custo, o que é despesa. A gente sabe que o nosso sistema educacional não nos preparou e continua não preparando a nossa prole para entender isso. Eu falo isso muito com meus filhos, de procurar fazer essa gestão financeira já desde cedo. Então, a gente não aprende a lidar com a questão do dinheiro, no que é custo e no que é despesa. É o básico, é o que é elementar. Então, muitos de nós, às vezes, têm essa dificuldade de definir na nossa vida pessoal o que é um custo, o que é uma despesa. E a gente transfere isso muito, e na maioria das vezes, para o nosso negócio. Aí falando aqui, né, negócio amo, a gente já conversou pessoalmente algumas vezes, né, Pedro? Eu já tive a grata satisfação da gente trocar algumas ideias nesse sentido. E eu, por exemplo, quando eu estou inserido num negócio, eu procuro entender assim, da melhor forma possível. Isso, se aquilo que o negócio está propondo para mim naquele momento é custo ou é despesa. Veja bem a expressão que eu usei, naquele momento. A gente tem que se situar no negócio, porque em um determinado momento do negócio, algo que se apresenta ali pode ser simplesmente uma despesa. Mas aquilo que é uma despesa,
dependendo da sua atitude ou do contexto, do momento que o negócio está propondo ou da sua colocação, aquilo pode deixar de ser uma despesa e se transformar num custo e vice-versa. Então a gente tem que ficar muito esperto, né? Muito atento, porque é algo que hoje, isso aqui é um custo para mim, porque eu tenho payback, quer dizer, eu tenho um retorno disso aqui, seja em aprendizado, seja em... E a gente quer, quando fala de dinheiro, a gente quer aplicar dinheiro, quer ter retorno de dinheiro, filhote que ele chama, mas é muito fácil a gente confundir isso no negócio. Então, era a minha contribuição. Show de bola. E quem determina isso, se vai ser custo ou despesa? Você está perguntando para mim? Pode ser? Bom, eu entendo o seguinte, quem determina é a sua percepção, a minha percepção do negócio. Né? Então, eu posso estar inserido num negócio, por exemplo, eu estou no negócio da AMA há 4 anos. Algumas vezes eu vejo algumas pessoas me questionarem, mas você está ganhando dinheiro com isso? É muito comum, né, as pessoas criticarem, você está ganhando dinheiro com isso, né? A percepção de custo, de despesa e de riqueza ou pobreza se confunde muito na cabeça das pessoas. Eu digo uma coisa para você, quando eu entrei no negócio, quando ele me foi apresentado, aliás, por você, né, Pedro? Lá na casa da minha mãe, da sua avó, né, que é a avó da sua esposa, e você simplesmente me entregou um creme dental e a gente estava trocando uma ideia e ali se abriu uma cabeça e eu digo para vocês o seguinte, aquilo que eu tive de percepção do que seria um negócio, eu tenho ela até hoje. Eu não perdi o foco no resultado. Que isso pode se dilatar um pouco, pode encurtar um pouco, mas eu sei o que eu quero no negócio. Maravilha. O Wilson colocou aqui custo versus despesa. No caso de aluguel versus casa própria, o aluguel não vai ser despesa se tiver algum retorno? Como localização ou outros fatores? É isso? Eu não entendi a pergunta, Wilson. Se você quiser abrir o áudio aí, fazer a pergunta verbal aí. Então, Pedro, eu queria ver se eu entendi direito. Pelo que ele falou, no caso do aluguel versus a casa própria, o aluguel não vai ser uma despesa somente se ele tiver um retorno, como por exemplo, ele vai pagar um aluguel por causa que vai estar melhor situado, perto da escola dos filhos deles, por exemplo. Aí ele vai deixar de gastar com alguma coisa. Então, desse modo, seria um custo ao invés de despesa. Pelo que eu entendi, foi mais ou menos isso. Seria isso? Seria mais ou menos aquela ideia que a gente tem com relação ao que o Robert Kiyosaki fala sobre ativo e passivo. Né? Então, ativo é tudo aquilo que põe dinheiro no seu bolso e passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Então, em determinados momentos, pode ser custo, pode ser despesa. Vai depender do posicionamento. Então, eu posso ter uma despesa com aluguel, ou ter um custo no sentido de moradia, como é colocado ali, mas ele pode ter um retorno no sentido de eu diminuo o tempo de deslocamento para a escola, o capital que eu teria que comprar aquele imóvel, eu investindo ele é superior ao valor que eu tenho que pagar de aluguel, como ele deu o exemplo, né? E um imóvel como aquele, o dinheiro que ele colocaria renderia 70 mil e ele está pagando 8.500 de aluguel. Então, essas contas, como o Otávio colocou, que a hora que ele coloca no papel, que ele começa a fazer isso, começa a perceber essa dimensão de que muitas vezes não vale a pena você capitalizar aquele dinheiro. É a mesma coisa com relação a negócios. Então, você precisa aprender hoje. Um próprio exemplo do nosso negócio. Cara, você põe R$1.000 ali, se você souber fazer ele, com menos de uma semana, ou quem tiver uma habilidade, com um dia, dobra o valor. Dobra o valor. Então, são essas coisas que a gente precisa analisar nesse sentido. Tem gente que vai olhar, um exemplo, quando vai entrar no negócio, tem que pagar lá o kit de R$326. Mas isso aqui é uma despesa que eu vou ter. Depende. Mesmo se você for consumir, ainda não é uma despesa, porque ele ia ter que gastar aquilo ali com alguma outra coisa. Então, são só percepções que você tem quando você entende a despesa versus, né,
custo. Então, é a compreensão que você vai, em cada situação pontual que você vai colocando. Não sei se me fiz claro. Pedro e Wilson, eu penso assim, ó, morar em algum lugar, você vai ter que morar. Perfeito. Né? Então, não dá para viver cada dia na casa de um amigo. Então, de fato, é um custo, é o custo de moradia. A gente vai ter esse custo pagando o aluguel ou comprando a sua casa própria, que lá dentro você vai ter despesa. Aqui dentro eu moro de aluguel e tenho despesas, né? Água, luz, telefone, internet e por aí vai. Mas eu vejo que para mim, o meu aluguel, para mim, hoje é um custo. Me livrou de alguns problemas. Eu não gastei o dinheiro para comprar um apartamento. Que o valor é alto. Vem aquele negócio. Existem duas condições de aluguel. O que ele está ali explicando, se eu estiver errado aí, vocês podem me corrigir, é que ao invés de ele pegar e empatar 7 milhões numa casa e ainda ficar pagando por todas as despesas que a casa gira, ele tem 7 milhões aplicado, que lhe rendem 70 mil e ele paga 8.500 aluguel. Então, o aluguel que ele paga hoje toda vez que... Isso é uma conta que meu pai sempre falou com a gente. Se você vai pagar algo parcelado, se você tem dinheiro para pagar à vista, pague à vista. O parcelado vale a pena só se você pegar esse dinheiro à vista, aplicar, e o que ele render, você faz dinheiro com as parcelas que você tem a vencer. Então, é uma questão de gestão financeira mesmo. É claro que também cai naquela. Se você não tem condições de pagar um apartamento, você paga o aluguel. Então, ele é uma despesa alta. E é uma despesa, é um custo que você tem que morar, mas é um custo sem retorno. Então, acaba virando uma despesa. Você tem que começar a investir, aplicar o dinheiro para ele, um dia, render o bastante para você pagar o aluguel. É o conceito do que os ricos fazem, que é o quê? Comprar seus luxos, né? Vamos dizer assim, casas, carros, as coisas que eles gostam de mostrar e usufruir, vamos dizer assim, que é o quê? Eles pegam o capital, investem em alguma coisa, com o retorno daquele investimento, ele pega aquele capital, aquele retorno do capital e compra isso, né? Para cobrir as suas despesas ali, vamos dizer assim. Então, essa é a sacada, e a gente aprendeu muito isso nos livros, principalmente de Robert Kiyosaki, né? O seu Geraldo queria falar ali? Pedro, tá? Pedro? Pode falar. Eu estou vendo aí bastante... a minha vida é de contador, né? Então, quando a gente fala a vida inteira, eu não estou na profissão, né? Mas eu não deixo de fazer. E as falências todas que eu vi acontecerem foram porque a pessoa misturou o seu dinheiro próprio com a empresa. Aí ele fala ali com muita propriedade sobre não misturar as duas coisas. O que é custo, o que é despesa, e tem que haver separação, senão vira como ele diz, um moedor de dinheiro. Então, presta atenção que qualquer empresa ela tem necessidade de fazer investimento para ter retorno. Na nossa vida, e me preocupa muito, às vezes, algumas pessoas falam esse negócio só fala em dinheiro, alguma coisa. Esse conceito dele, se vocês prestarem atenção, ele falou, eu não assisto televisão, mas quando meu filho me chama para ver alguma coisa interessante, eu vou. Você imagina o seguinte, você tem uma família, junta todos os filhos, a família, e vai assistir uma peça de teatro, assistir um filme. Este é um investimento, isso não é despesa, faz parte da vida, faz parte da nossa vida. Esse investimento vai se transformar em um resultado futuro de integração entre pais e filhos. Então, da mesma forma é a nossa vida financeira. Os excessos ou o apego a um determinado conceito. Inteligentíssimo ele, eu acho que o que ele fala, ele pega o dinheiro, faz a aplicação, recebe um resultado e gasta isso no conforto dele com lucro. Então, ele tem uma gestão inteligente, né? Agora,
a pessoa aí, porque eu vi o Wilson, né, e respeito muito, porque também já vivi isso, no início da vida, a gente não tem o capital para poder investir e para poder ter esse resultado que ele tem. Então, a pessoa pensa logo, eu quero uma segurança de ter uma casa própria. Neste momento, se a pessoa tem, que foi uma coisa que eu fiz, no momento em que eu ia me casar, eu queria uma casa boa, mas eu não queria ser despejado da casa, porque o dono pode pedir, né? Eu queria fazer melhorias. Eu comprei uma casa. O valor que eu paguei de prestação equivalia ao valor do aluguel que eu teria. Olha só. Então, eu tinha que morar. Então, nesse caso, Will, você está correto. Você investe aquela pequena... Agora, tem gente que faz uma dívida que ele não pode pagar. Aí é o errado, porque ele vai perder a casa, né? Mas, sob a ótica de que uma casa, pelo sistema financeiro, te custa aí R$500 por mês, e você morar numa casa igual, você vai pagar 800, compre a casa, pague os 500, que ela se transforma num investimento para o futuro. Só essa colocação de contador, esse posicionamento sobre essa visão de como você faz a estratégia, né? E aí a gente pode definir o que é custo, o que é despesa dentro de uma ótica, vamos dizer... Daquilo que foi estabelecido, né? E da que foi estabelecido. Ok? Maravilha. E a Karina complementou ali, falou muito bem também, que é a questão do que a sociedade nos impõe, né? Que hoje você ter uma casa própria, de uma certa forma, é o que a sociedade diz. Não, você tem que ter, para você dizer que você tem um certo resultado, você precisa ter isso. Na realidade não é, né? E o exemplo que ela coloca é inclusive do Mengal, né? Que não tem carro, que anda para cima e para baixo de Uber, BlaBlaCar e por aí vai, né? Mas o que eu disse estava errado? Não? Eu não entendi. Não, está correto. Está correto. É uma forma inteligente de fazer o seu investimento, a sua, né, de ter o conforto que você... Tudo tem que ser medido, não é os excessos. Vamos dizer, a pessoa tem que ter bom senso até para criar família. Como é que você pode pensar isso é uma pessoa, um sugador, né? Eu quero o reino, e esquece a família, que não participa de um almoço, não participa de uma reunião, não pode participar com alguma coisa. Então, essa é a medida, né? E ele fala, ele joga umas armadilhas. Por quê? Porque é uma armadilha. Olha lá. Eu assisto... Não, meu filho me chama de algo interessante, eu vejo. Gente, nós recebemos, quando nascemos, uma fortuna em segundos de vida. Nós estamos aqui conversando, aproveitando o nosso tempo, nós estamos investindo em conhecimento. Agora, se eu fico ali assistindo um programa idiota na televisão, é igual ele falou, você está perdendo o seu investimento em tempo. Mas e se a pessoa precisa daquele momento de relaxamento? Faz parte? Tem que ter bom senso. Tem que ter bom senso. Geraldo, a gente não pode querer... Nós não podemos querer excluir despesas da nossa vida. A gente precisa ter despesa, né? Eu acho que o segredo aí está no equilíbrio, né? O bom senso, né? O primeiro passo é você identificar o que de fato é despesa e o que é custo. Esse é o ponto mais importante. Depois que você identificar o que é despesa, você vai entender, gente, eu preciso de despesa. Quer ver uma despesa? Comida. Comida é despesa. Aí, como eu disse para você, assim, como eu vejo que a maioria das pessoas tem dificuldade, quando eu vou explicar para uma pessoa que está bem aérea, né, nunca adentrou nesse conceito, eu explico de uma forma muito simples. Eu digo assim, olha, despesa é tudo aquilo que depois que você paga, você desembolsou o dinheiro, e depois que ele cumpriu o papel, né, por exemplo, você comprou créditos de celular. Depois que você cumpriu aquele papel, ele cumpriu aquele papel, por exemplo, você compra aí, sei lá, R$15 de crédito de celular e você tem 30 dias para consumir. Depois daqueles 30 dias que você consumiu ou não, aqueles R$15, ele
ele evapora. E ele não volta mais. Nunca mais ele volta. Ele não volta. Se depois de consumido, ele não voltar, é despesa. Se depois de consumido, se depois que você paga, aquele recurso que você empatou ali, ele retorna, ele é custo. Se ele retorna sozinho, ele é um custo mal administrado. Se ele retorna, como diz o Tite, com um filhotinho, por menor que seja, ele já é um custo, porque o custo tem um propósito, é gerar riqueza, gerar mais riqueza. A despesa não. Outro conceito é, a despesa gera conforto. Comer uma boa comida, fazer um passeio, é investimento? Mas é de conforto, é de bem-estar. O custo, geralmente, ele gera desconforto. Porque você tem que parar para pensar nele, você tem que analisar, você tem que saber onde que vai aplicar, você tem que fazer conta, ele vai me retornar tanto, vai retornar tanto. Na hora da despesa, você não quer pensar nisso, você quer curtir o momento. Então, são 2 parâmetros que eu uso para poder analisar. Diferenciar custo. Legal. Aldemar, você queria falar alguma coisa ali? Quando eu vim para Belo Horizonte, eu vim de Mariana, e eu tinha uma vida de interior, né? Roupa, sapato. E quando eu mudei para Belo Horizonte, eu queria muito comprar as roupas da capital, né? E foi na época de Vidibula. Eu vim morar com um tio que me ensinou muita coisa. Ele virou para mim e falou, olha, o valor disso tá pago no que você está comprando? Se você comprar essa calça da Vidibula, você vai estar satisfeito com isso? Essa calça de fato vale R$340, né? Era um valor alto na época. Eu falei, lá em Mariana com R$340 eu comprava umas 10 calças. Ele falou, tá, você quer? Se você quer, você compra. Agora, se você acha que não vale o preço, compra 2 de 180 que você vai estar mais bem servido. Então, assim, quanto vale o que você precisa. Vocês conseguiram entender? Fez algum sentido no que a gente conversou? Ou eu estou falando bobagem? Não, perfeitamente. É o valor a casa para você, se a casa te faz, se você tem vontade de ter e você acha que isso para você vai ser o ideal, paga o custo. Se você acha que não, mora de aluguel. É mais ou menos isso aí que eu penso e sigo. Isso só tem 26 anos. Não, mas é isso aí mesmo. Bom, gente, já é 11h40. Foi maravilhoso estar com vocês aí, foi fantástico. Tem as perguntinhas ali, não sei se alguém tem alguma dúvida na parte das perguntas. Se não tiver, não vamos repassar aqui, porque já está, como eu disse, a gente já se estendeu um pouquinho mais aí devido às questões de internet, mas foi fantástico, acho que a discussão aí foi muito proveitoso. Amanhã nós temos mais. E se preparem que vem mais coisa boa aí. Beleza? Então é isso, gente. Beleza. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Valeu, Bom descanso. um abraço. Até amanhã, então. Beijo, boa noite. Turma, obrigado pela contribuição de todos, pela paciência. Até amanhã. Obrigado a vocês. Tchau, tchau.